Antes de passar adiante, quero dizer-vos que considereis o que será ver esse castelo tão resplandecente e formoso, essa pérola oriental, essa árvore da vida que está plantada nas mesmas águas vivas da vida que é Deus, quando cai em pecado mortal. Não há trevas mais tenebrosas, nem coisa tão escura e negra que ela não esteja muito mais. Basta saber que, estando até o mesmo sol, que lhe dava tanto resplendor e formosura no centro da sua alma, todavia é como se ali não estivesse, para participar dele, apesar de ser tão capaz de gozar de sua majestade, como o cristal o é para nele resplandecer o sol. Nenhuma coisa lhe aproveita, e daqui vem que todas as boas obras que fizer, estando assim em pecado mortal, são de nenhum fruto para alcançar glória. Porque não procedendo daquele princípio que é Deus, do qual vem que a nossa virtude é virtude, e apartando-nos dele, não pode a obra ser agradável a seus olhos. Porque, enfim, o intento de quem faz um pecado mortal não é contentar a Deus, senão dar prazer ao demônio, o qual, como é as mesmas trevas, assim a pobre alma fica feita uma mesma treva. Eu sei de uma pessoa a quem Nosso Senhor quis mostrar como ficava uma alma quando pecava mortalmente. Diz aquela pessoa que lhe parece que, se o entendessem, não seria possível que alguém pecasse, ainda que se pusesse nos maiores trabalhos que se possam pensar para fugir das ocasiões. E assim deu-lhe um grande desejo de que todos o entendessem. Assim vô-lo dê a vós, filhas, de rogar a Deus pelos que estão nesse estado, todos feitos uma escuridão, e tais são suas obras. Porque assim como de uma fonte muito clara, claros são os arroiositos que dela manam, assim é uma alma que está em graça, pois daqui lhe vêm serem suas obras tão agradáveis aos olhos de Deus e dos homens, porque procedem dessa fonte de vida, onde a alma está como uma árvore plantada. Nem ela teria frescura e fruto se não lhe viesse dali. É isso que a sustenta e faz com que não seque e que dê bom fruto. Assim a alma que por sua culpa se aparta dessa fonte e se transplanta a outra de uma negríssima água e de muito mau odor, tudo que dela sai é a mesma desventura e sujidade. É de considerar aqui que a fonte, aquele sol resplandecente que está no centro da alma, não perde seu resplendor e formosura, que está sempre dentro dela, e não há coisa que lhe possa tirar a sua formosura. Mas, se sobre um cristal que está ao sol, se pusesse um pano muito negro, claro está que, embora o sol dê nele, a sua claridade não fará o seu efeito no cristal. Ó almas remidas pelo sangue de Jesus Cristo, entendei-vos e tende dó de vós mesmas. Como é possível que, entendendo isso, não procureis tirar este pez desse cristal? Olhai que, se a vida se vos acaba, jamais tornareis a gozar dessa luz. Ó Jesus, o que é ver uma alma apartada dela? Como ficam os pobres aposentos do castelo? Que perturbados andam os sentidos, que é a gente que vive neles. E as potências, que são os alcaides, mordomos e mestres-salas, com que cegueira, com que mau governo. Enfim, como onde está plantada a árvore ao demônio, que fruto pode dar? Ouvi uma vez a um homem espiritual que não se espantava do que fazia quem está em pecado mortal, mas sim do que não fazia. Deus, por sua misericórdia, nos livre de tão grande mal,
que não há coisa enquanto vivemos que mereça esse nome de mal, senão essa, pois acarreta males eternos para sempre. É disso, filhas, que devemos andar temerosas, e o que temos de pedir a Deus em nossas orações. Porque se Ele não guarda a cidade, em vão trabalharemos, pois somos a própria vaidade. Dizia aquela pessoa que tinha aproveitado duas coisas da mercê que Deus lhe fez. Uma, um temor grandíssimo de o ofender, e assim sempre lhe andava suplicando não a deixasse cair, vendo tão terríveis danos. A segunda, um espelho para a humildade, vendo que coisa boa que façamos não tem seu princípio em nós mesmos, mas naquela fonte onde está plantada essa árvore das nossas almas, e nesse sol que dá calor às nossas obras. Disse-lhe que se lhe representou isso tão claro, que em fazendo alguma coisa boa ou vendo-a fazer, acudia ao seu princípio e entendia como, sem essa ajuda, não podíamos nada. E daqui lhe procedia ir logo a louvar a Deus, e habitualmente não se lembrava de si em coisa boa que fizesse. Não seria tempo perdido, irmãs, o que gastasseis a ler isto, nem eu a escrevê-lo, se ficássemos com estas duas coisas, que os letrados e entendidos muito bem sabem. Mas a nossa ignorância de mulheres de tudo precisa. E assim, porventura, quer o Senhor que nos venham à lembrança semelhantes comparações. Praza a Sua Majestade dar-nos graça para isso. São tão obscuras de entender essas coisas interiores, que a quem tão pouco sabe como eu, forçoso é dizer muitas coisas supérfluas e até desatinadas, para que haja alguma em que acerte. É necessário terem paciência quando isto lerem, pois eu a tenho para escrever o que não sei. E certo é algumas vezes tomar o papel como uma pessoa tonta, sem saber que dizer nem mesmo começar. Bem entendo que é coisa importante para vós declarar-vos algumas coisas interiores, como puder, porque sempre ouvimos quão boa é a oração e temos na Constituição tê-la tantas horas. Não se nos declara mais do que podemos, e de coisas que o Senhor opera numa alma, declara-se pouco, digo de coisas sobrenaturais. Dizendo-se e dando-se a entender de muitas maneiras, ser-nos a grande consolação considerar este artifício celestial interior, tão pouco entendido dos mortais, embora passem muitos por ele. E ainda que em outras coisas que escrevi o Senhor me tenha dado algo a entender, creio que algumas não as tinha entendido como de então para cá, em especial das mais dificultosas. O trabalho é que, para as chegar a declarar, como disse, será preciso dizer muitas coisas muito sabidas, porque não pode ser por menos para o meu rude talento.